O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que o procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Aqui estamos nós aprofundando o mistério do Natal e se apresenta a nós uma palavra doce nos lábios e amarga no estômago: família. É certo, sabemos nós, seria uma heresia ferir a sacralidade desta festa que hoje celebramos, a festa da Sagrada Família, modelo perfeito e reluzente a nós do amor de Deus que assume ternura, víscera humana, amor que se faz colo em Maria, proteção em José e docilidade no menino. No entanto, não podemos nós dissimular aquilo que verificamos em nossas casas, se formos sinceros de verdade. Se a confissão não vier de nossos lábios, ela estará em nosso olhar. A família é um ringue terrível. Nós experimentamos dentro de casa brigas, incompreensões. De fato é um romance, mas não raro uma tragédia que atravessa dramas profundos, ressentimentos. Na família há aflições, angústias, perdas, reencontros e desencontros. Nós rasgamos e nos remendamos o tempo inteiro. A família que atravessa os seus dramas é chamada a ser um lugar em que nós nos tornamos maiores do que nós mesmos. E somos curadores feridos. E atravessando nossas paixões e nossas próprias enfermidades, nos dispomos a experimentar um amor que não tem nada de romântico. É, antes de tudo, heróico, silencioso, que nos leva a nos superarmos a cada dia, nos tornando maiores do que nós somos e do que nós julgávamos ser. Sim, a família nossa, verdadeira e sincera, é lugar do conflito, lugar da projeção. Quantas vezes os filhos não são bodes expiatórios para a frustração dos seus pais? Quantas vezes o esposo não lança sobre a esposa as próprias interdições e os próprios limites? E aí aquilo que começa como uma promessa de amor vai atravessando momentos ensombrecidos. Zaratustra, de Nietzsche, o polêmico, eu sei, quando está comunicando suas verdades aos homens e às mulheres com que se encontra, ao descer do monte, ele diz: poucos são tão vingativos quanto aqueles que estão mal casados. Os mal casados costumam castigar os outros por já não poderem ser mais solteiros. Perceba, nesta ironia de Zaratustra há muito do que nós experimentamos. Não raro nas nossas famílias nós experimentamos amarguras terríveis. Por quê? Porque quem quer que tenha família sabe muito bem que nós estamos diante de um outro que está para aquém do nosso desejo. Quem quer que tenha uma família e seja sincero consigo mesmo, sabe muito bem que o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o cunhado, a cunhada, a sogra e a nora ecoam as nossas interdições.
Os nossos limites, as coisas que nós não aceitamos em nós, os defeitos que nós dissimulamos, estão o tempo todo sendo jogados na nossa cara, por nosso cunhado, por nossa sogra, por nosso pai e pela nossa mãe. Por isso é preciso muito amor para atravessar todas essas coisas e assim poder experimentar superação, perdão e, sobretudo, a graça de Deus. E o que estou lhes dizendo, e pode parecer estranho, talvez um pouco desconfortável aos ouvidos, é porque, de fato, as palavras difíceis nos convidam a fazer um parto de nós mesmos. Porque, às vezes, nós dissimulamos, né? Dissimulamos e vamos aumentando o falatório e queremos ter a carteira cheia, o melhor carro e a melhor foto para não comparecermos diante das verdadeiras perguntas, que são aquelas que, mais do que as respostas, mais do que os modelos perfeitos, nos ajudam a tecer em nossa vida uma família que talvez não será a mais perfeita, mas será a nossa, assumida, redimida, aceita e em constante estado de transbordamento e de ressignificações. Aquilo que lhes estou dizendo, e pode parecer estranho, pode ser verificado na própria história das Sagradas Escrituras. Pense você. Traga à sua mente os exemplos de família que nós temos nas Sagradas Escrituras. A primeira das famílias termina com desajuste, um fratricídio. Um irmão mata o outro por inveja. Pensamos na família do grande patriarca Jacó e Israel. Os irmãos jogam o outro dentro do poço por inveja. Pensemos na família de Jefté, como ele era insultado pelos seus irmãos por ser filho de uma prostituta. Pensemos na família de Davi, o grande rei Davi. Absalão, seu filho, queria matá-lo. Pensemos na família de Jesus. Abra nas Sagradas Escrituras, Marcos 3, versículo 21. Você vai ver lá que quando Jesus volta para pregar na sinagoga de Nazaré, os seus parentes se reúnem em torno dele e dizem: ficou louco, surtou e querem atirá-lo do monte. Percebam, a Bíblia está repleta de histórias familiares de conflito, de luz e de sombra, mas sobretudo está repleta do amor de Deus, que atravessa todas essas famílias nos seus desajustes e vai neste lugar tecendo a história da sua salvação. Aqui fazemos uma guinada em nossa homilia, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, quando vai falar da família, nos ajudando a perceber que a família às vezes está muito mais distante do ideal e mais próprio da realidade concreta, como disse, do ringue, da disputa e das aflições. Ele começa a sua reflexão falando da família, dizendo assim: suportai-vos. Se vamos à primeira leitura do livro do Eclesiástico, assim se diz: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Olha que coisa interessante. Entendendo que a família é drama, entendendo que a família é lugar das projeções, entendendo que a família é lugar das aflições, Deus diz que ela também tem que ser o lugar da honra. Olha que coisa interessante. Deus honra o pai nos filhos. O que isso quer dizer? A Bíblia, o livro do Eclesiásticos, está aqui em comunicação profunda com o livro do Gênesis. Porque os filhos, o filho é a grande bênção, a grande graça, a grande herança que Abraão esperou ter do Senhor. Se nós vemos lá no livro do Gênesis, se diz que a família é um projeto de Deus. Tanto que o primeiro dos mandamentos e a bênção que jamais pode ser retirada é: crescei e multiplicai-vos. O homem deixa seu pai, deixa sua mãe, se une à sua esposa e os dois passam a ser uma única coisa. Coisa interessante, né? Tem que deixar, né? Tem casamento que não dá certo porque o homem traz para dentro de casa a sogra, o cunhado, os problemas. Aí não vai dar certo, né? Para amar é preciso deixar as próprias fraturas, as próprias limitações, deixar o combo de lado, né? Para que os dois possam, ainda que tropeçando, mas sem muita gente metendo a colher, tecer com a graça de Deus uma coisa nova, sem os fantasmas, poder deixar que a luz de Deus dissipe as sombras. O homem então deixa e os dois juntos crescem e se multiplicam. Acontece que o pecado desregula isso. E uma das consequências do pecado, na perspectiva bíblica, é a infertilidade.
É lógico que nós entendemos hoje em dia, não é? Uma mulher estéril não vai olhar para si e vai imaginar que ela está sendo castigada por Deus. Esta é uma maneira que o texto bíblico tem a ajudar a entender que o projeto de Deus é amor, é multiplicação, é transbordamento, é bondade. Mas o pecado vai desregulando estas relações, e um dos sinais fortes na perspectiva bíblica do pecado e da sua consequência em comunicação com a morte é um útero que não pode dar à luz, dar à vida, continuar a obra da criação. Portanto, em Abraão, Deus começa a dizer que aquilo que antes era um projeto e que se desregulou por conta do pecado, torna-se uma promessa do seu amor e da sua misericórdia. E ele diz: em sendo eu o Deus que criou, em bondade irei abrir o útero de Sara, para que Sara possa conceber, e assim a sua descendência possa encher a terra, e eu seja mais uma vez reconhecido como Deus, que tem um amor desde sempre e para sempre. Só que o que acontece? Cada vez que um filho, uma filha, não honra seu pai, desmente a Deus, porque aquilo que era uma bênção da parte de Deus, torna-se uma desgraça. Pense, como Abraão, os pais pedem filhos a Deus. O filho é um dom em última instância de Deus. Mas na medida em que o filho ou a filha torna-se desobediente, aquilo que era uma graça e uma herança se torna uma desgraça. De modo que há até aquela passagem da Escritura em que Jesus Cristo olha para as mulheres e diz: olha, virão tempos em que se dirá: felizes os ventres que nunca deram à luz, e felizes os seios que jamais amamentaram. Então Deus está ajudando a entender aqui, nesta passagem do livro do Eclesiástico, que a autoridade do pai sobre os filhos, que o cuidado, o zelo que os filhos têm que ter para com seus pais é antes de tudo um sinal sagrado. Que a autoridade, que o enlace familiar é antes de tudo um sinal do amor de Deus. Deus continua amando na medida em que dá os filhos como uma herança e uma bênção para os pais, e Deus continua revestindo a criação de sua bondade e de sua graça na medida em que os filhos sabem se deixar conduzir pelo mais nobre dos sentimentos, que é o sentimento da gratidão por tudo aquilo que os pais fazem, inclusive com os avessos. O texto continua insistindo: ainda que o seu pai esteja perdendo um pouco o juízo, não o desonre, seja paciente para com ele, porque aquele que é paciente para com seu pai, que o honra, que o respeita, tem os seus pecados perdoados, ou seja, é justificado diante de Deus. É isso, não é? Quando nós nos arriscamos a amar alguém, e o processo da maturidade é o processo da travessia dos limites dos nossos pais e das nossas mães. Certamente todos nós tivemos pai e mãe, e eles tiveram limites. Alguns de nós são filhos de pais ausentes. Alguns de nós tiveram dificuldades com a figura paterna e têm que investir muito dinheiro na terapia e no divã para se curar disso. Alguns de nós são filhos de mães lacanianas que querem tudo devorar, mães narcísicas que dão e querem dar aos filhos aquilo que não têm, sem pedir se os filhos querem receber. Portanto, temos que fazer a travessia de tudo isso, sem ressentimento, sem choro, sem amaldiçoar o destino, sem ser refém desta criança ferida aí dentro, mas deixando que a graça de Deus cure e reconcilie, não sendo escravos daquelas dívidas dos nossos pais, dos nossos avós, mas podendo ser uma coisa nova, reconhecendo e recolhendo nas fraquezas de nossos pais e de nossas famílias aquilo que nos fez estar aqui. Porque se não fossem os joelhos ralados, os corações feridos, o choro e as incompreensões, nós não teríamos os anticorpos que nós temos, não é? E como é bom poder olhar para trás e perceber os limites de quem nos criou, poder atravessar isto sendo pais melhores e poder, inclusive, com a paciência que é própria do amor, devolver os nossos pais a eles mesmos na velhice, não é? Às vezes cuidando do pai no hospital com muito zelo, com perseverança, tendo que passar por cima de feridas e fraturas, poder escutar: me perdoe, eu não estava com a cabeça no lugar, eu tinha que trabalhar demais, não é isso que eu queria fazer, eu te abandonei porque era muito jovem. E poder assim, com paciência, com misericórdia, poder ver o pai e a mãe ser devolvido a si mesmo, não é? Porque filho não vem com manual de normas, né?
Como nos lembrava o grande poeta Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você, que você vai ser quando você crescer. Portanto, para sermos pais e mães maduros, temos que nos reconciliar com nossa criança interior, sabendo que todos nós, entre trancos e barrancos, queremos aquilo que é bom. E vem em nosso auxílio a graça de Deus, não podemos desconfiar dela. Para sermos pais e mães segundo o coração de Cristo, temos que ser como São José. São José se permitia sonhar e conduzir pela palavra de Deus. A família atravessa aflições, perigos, traumas. Nesses momentos é preciso repousar em Deus. Olha que lição a de São José, não é? Ele dorme, repousa em Deus, confia no Deus que é justo. E assim, tendo o coração aberto e disponível, vai sendo conduzido pela graça de Deus, vencendo as dificuldades, os perigos e cumprindo a sua missão. E é sobretudo a graça de Deus que vai nos ajudar a alcançar aquilo que diz Clarice Lispector num dos seus escritos. Ela diz assim: eu fiz um cálculo matemático errado, fazia um cálculo matemático errado. Eu achava que o amor era a soma das compreensões. Eu não sabia. Se ama e o amor é a soma das incompreensões. Que Deus te dê a graça de somar avessos, incompreensões, aflições e assim, com a graça de Deus, refazer-se em meio a tantas feridas e a tantos dramas, e ao ringue que é a sua família, como é a minha e a de todos nós, um sinal do amor de Deus e de uma sagrada família. Que é sagrada não segundo a perfeição do Instagram, viu? Porque lá onde houver idealismos, não sobrará espaço para misericórdia. Mas é sagrada pela experiência que faz do amor de Deus, que da morte faz brotar a vida, que em fazendo e permitindo que nós desçamos as sepulturas, nos faz voltar. O amor verdadeiro, certamente, faz arder o coração, ranger os dentes, mas nos alcançará o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.